Sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações que você precisa para começar bem esse dia de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. São 7h03 em Campos. Estamos ao vivo também no Face, YouTube e no Instagram. E daqui a pouco esse programa estará editado para podcast, com reprise logo mais também das imagens, claro, e áudio do programa, na Plena TV a partir das 17 horas. Olha, para Campos e região, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê hoje, poucas nuvens, tempo bom, mas a temperatura começa a cair, já começam aí, os primeiros sinais da chegada de uma frente fria, conforme o previsto no início da semana. A máxima para hoje é de 29, a mínima é de 17 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 19 graus. E no programa de hoje, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, nós vamos inverter aquela dinâmica mais uma vez, e por isso agradecemos aí a sua compreensão. Ao final do programa, no último bloco, a gente vai trazer as notícias e os comentários e, pela ordem, então a gente começa já neste primeiro bloco a entrevista com o nosso convidado, que nos honra aqui com sua presença, o secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói e pré-candidato a deputado federal, o Caio Viana. Caio, primeiro trago o seu bom dia, mais uma vez bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição, é um prazer recebê-lo sempre aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia, Luísio. É um prazer imenso estar sempre aqui com vocês presentes nesse programa de grande audiência, que retrata temas sempre de muita relevância, factual e com muita isonomia no processo. Então é um prazer muito grande, um bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Folha no Ar, e vamos aí para uma grande entrevista para abordar temas regionais, nacionais e estaduais. Ok. Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo também ao nosso Folha no Ar. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Caio, Aloysio, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Ok. Ô Aloysio, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Caio Viana, nosso entrevistado de hoje, obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo Neto, bom dia sobretudo você, ouvinte pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial, que a gente vai cobrar aí para os taxistas, motoristas de aplicativo, estão sempre nos acompanhando aí pelas manhãs, Também trabalhando junto. Embora a vida dos motoristas de aplicativo com a gasolina no preço que está, esteja muito, muito difícil. E nos solidarizamos aí com a categoria. Acho que o posto Ipiranga de Bolsonaro não está sem combustível. Ou então está com combustível muito caro. Caio, vamos falar um pouco sobre a eleição, começar falando sobre a eleição do ano passado. Vladimir, no primeiro e segundo turno, abriu uma vantagem considerável sobre você. Muita gente achou que a fatura estivesse liquidada. O segundo turno seria só para cumprir isso. Mas você tirou uma vantagem muito grande, e terminou no final em votos válidos. A diferença para Vladimir total foi de 4,8 pontos percentuais ou 11.180 eleitores. Foi o segundo turno mais disputado da história de Campos, desde que o segundo turno passou a ser adotado com a Constituição de 88. Queria que você fizesse aí em visão retrospectiva, como é que foi essa passagem de primeiro para o segundo turno e da sua atuação no segundo turno, que impressionou muita gente. Bom dia. Bom dia, Luiz. Primeiro, agradecer a tua pergunta. Para mim vai ser uma grande oportunidade poder fazer a avaliação de uma eleição que, sem dúvida alguma, ficou marcada na história da nossa cidade, ficou marcada na minha história, na história do nosso grupo político, E, olha, Luiz, o que eu posso te dizer
que primeiro a gente tem que fazer uma avaliação um pouco atrás. A gente precisa relembrar que, na verdade, o nosso grupo político sempre teve eleições muito duras, enfrentando, né, o garotismo e aquilo que a gente considera um atraso, um retrocesso para a cidade. E essa eleição não foi diferente. A primeiro momento, a gente teve uma campanha no primeiro turno com muitos candidatos, né? Há uma pulverização natural dos eleitores e dos votos. Acredito que no primeiro momento também houve-se um descontentamento muito grande com a administração passada, e aí com isso uma quebra de expectativa. O Rafael Diniz ganha aquela eleição de 2016 com uma ampla vantagem no primeiro turno, uma vitória incontestável nas urnas, né? E que aí, obviamente, tinha uma expectativa muito alta, e quando essa expectativa é frustrada, o eleitor, obviamente, se sente desolado, né? E como o governo não conseguiu proporcionar respostas mais imediatas, né, fez com que, obviamente, houvesse uma migração, né, dos eleitores que acreditaram no Rafael Diniz para eleitores que estavam com sede de tirar o Rafael Diniz da administração pública. E com isso, obviamente, se voltaram para o nome que estava governando a cidade antes do Rafael, que não foi um governo bem avaliado. Não é à toa que o Rafael ganhou, né, com a proporção que ele ganhou a eleição em 2016. Então, essa avaliação é preciso ser levada em consideração, né, porque com isso, obviamente, houve uma tendência maior do voto. Se o Rafael não está dando certo, que volte, então, o outro ali que era menos pior. Mas e aí, em um determinado momento, a população entendeu que esse menos pior era tão pior quanto ou muito mais, né? Na minha avaliação, inclusive, muito mais, porque o Rafael Diniz fez uma gestão ruim, né? Uma gestão muito ruim, uma gestão fraca do ponto de vista técnica, do ponto de vista até política, mas não acredito que mal intencionado, né? Teve muitas dificuldades financeiras, econômicas, impostas, bem diferente do período da gestão da Rosinha, que tinha um orçamento que beirava os 3 bilhões de reais anuais, né? Um acúmulo ali de 18 bilhões ao longo de 8 anos de gestão, e o que a gente viu foi um show de desperdício de dinheiro público, obras inacabadas, né? Investimentos equivocados, como a construção do Secop, equipamento que a gente vê ali cultural, mas que hoje a utilidade dele é mínima para a sociedade, né? Então, são diversas ações que a gente foi vendo ao longo do tempo, do período do garotismo governando. Eu costumo até dizer, eles são bons de fazer campanha, né? Eles são bons de fazer política eleitoral, mas a administração deles sempre foi muito fraca, sempre houve essa quebra de expectativa. Então, no segundo turno, a gente consegue, com mais tempo de TV, com mais tempo apresentando as nossas propostas para a população, a gente consegue mostrar que o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social para Campos era um projeto mais sólido, mais bem preparado, mais bem pensado, e hoje vai ficando claro, né, que a população queria dar uma resposta também ao garotismo. Acredito também que a pandemia tem atrapalhado muito ali, Luiz, estava falando até antes de vocês chegarem aqui mais cedo com o Cláudio Nogueira, a gente estava testando o link, e dizendo o seguinte: na verdade, a pandemia fez com que muitos eleitores não fossem às urnas votarem. Se você pegar a proporção que a gente cresce do primeiro para o segundo turno, se ela continuasse, né, um pouco mais, a vitória, acredito que seria inevitável, porque essa proporção ficou muito clara na cabeça de todos os eleitores. A gente sai ali de um segundo turno com 41 mil votos e o Vladimir com 10, se a gente olhar somente a disputa do segundo turno, né? Então, uma proporção ali de 4-1. A cada 5 eleitores, 4 optaram votar no nosso projeto e 1 optaram votar no Vladimir no segundo turno. Então, acho que isso demonstra com clareza o desejo do eleitor, o desejo do campista, e aonde coloca uma pressão muito maior, né, no grupo que administra hoje a Prefeitura de Campos, porque eles precisam entender que não foi uma vitória incontestável. A cidade ela ficou extremamente dividida no segundo turno. Se você olhar do ponto de vista que no segundo turno, você tirando um eleitor do teu adversário,
você quebra esse total pela metade. Então, se a gente falar ali de 11.180 eleitores, nós estamos falando, na verdade, ali de pouco mais de 5 mil eleitores de diferença, uma diferença muito pequena, né? E a gente, para uma população de mais de 520 mil habitantes, então a gente precisa entender que a cidade ela tem um pensamento nesse momento dividido, e se o prefeito continuar agindo como ele está agindo, ele vai ter respostas nas eleições do ano que vem e, consequentemente, nas eleições de 2024. Caio, tem o grupo de WhatsApp do programa e também do blog Opiniões, e ali, né, os participantes deixam as suas perguntas, né, colaboram aqui com a pauta do programa, assim como, né, no stream aí de Face também, onde os ouvintes interagem com a gente. A Silvana Venância é jornalista, mora em Bom Jesus, do Itabapoana, e essa é certa a participação dela em todas as entrevistas. Ela deixa uma pergunta ali, e ela tem uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: Caio, na sua opinião, por que você não ganhou as eleições em Campos? O que faltou? Tem algo que faria diferente? Seja bem-vindo. Olha, primeiro agradecer a pergunta. Como eu havia mencionado aqui agora há pouco, né, eu acho que é óbvio que você não pode selecionar uma questão para determinar um fator eleitoral de uma disputa tão complexa, né? Mas eu acredito que o fator da pandemia, né, somado a, obviamente, um descontentamento com a gestão que administrava o município naquele momento, deu uma vantagem maior ao candidato da família Garotinho, né? Mas eu acho que ficou muito claro que a cidade quer um projeto de cidade, né? Um projeto que pense Campos muito além de um projeto personalista, um projeto de um grupo familiar, um projeto de poder. A cidade quer, na verdade, se desvincular de tudo isso. Isso ficou muito claro, né? Eu acho que ao longo dos próximos anos isso vai ficar mais evidente ainda, né? É óbvio que não torço para o fracasso de nenhuma administração, a gente aceita e reconhece o resultado eleitoral, né? E ao mesmo tempo a gente também é muito agradecido pela confiança dos mais de 110 mil eleitores que confiaram no nosso projeto, que foram atrás, buscar informações, saber que a gente tinha um planejamento sério para a cidade, um projeto de cidade de verdade, né, Cláudio? Eu acho que há muito tempo Campos padece de um projeto de cidade. Assim, incontestável que o Arnaldo Viana, meu pai, saiu com mais de 89% de aprovação e é reconhecido até hoje como o melhor prefeito da história de Campos, e isso é devido a ele ter não só administrado de forma muito séria, né, mas também ter criado um planejamento de cidade e ter deixado vários projetos estruturantes que são utilizados até hoje. É como eu venho sempre falando, algumas pessoas falam que precisa pensar Campos além dos royalties. Arnaldo pensou isso quando a produção de royalties estava se iniciando, com o projeto Fundecan, né, o Fundo de Desenvolvimento de Campos. E você vê que outras cidades depois adotaram esse modelo também, com algumas dinâmicas diferentes, como é o caso aqui de Niterói, que adotou o Fundo Soberano na gestão do Rodrigo Neves, né? Então, esse foi um dos modelos que foi pensado na gestão de Arnaldo, para pensar Campos além dos royalties. Então, Campos está precisando, na verdade, de gestão há muito tempo. Há muito tempo não se tem gestão em Campos. Tem projeto de poder, né? E eu acho que é por isso que o povo sente tanta saudade da administração do Arnaldo Viana. Caio, na eleição de 2020, né, um pouco antes da eleição, melhor dizendo, você ensaiou ali uma aliança sua com o Rodrigo Bacelar, né, com o grupo do Rodrigo Bacelar, que acabou seguindo com uma candidatura independente, né, um outro nome lançado no cenário. Eu queria saber, na sua opinião, o quanto isso influenciou no resultado das urnas, e pensando já no segundo turno, porque os vereadores que estavam com o Bacelar, os eleitos, acabaram apoiando o Vladimir. Seu grupo fez 3 vereadores, né, seu partido fez 3 vereadores. Ainda assim, já aproveitando para uma segunda pergunta, esses vereadores acabaram votando com o governo em grande parte dos projetos, inclusive na composição da mesa, né, e só no Código Tributário que houve uma reação de 2 dos 3 vereadores. Então são 2 perguntas, na verdade. A primeira, o papel do Bacelar na eleição. A segunda, a gente já vai passando para a bancada de vereadores para falar um pouco sobre o Código Tributário.
Olha, Arnaldo, primeiro, eleição, ela é muito dinâmica, né? E as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Então, assim, a gente tinha um entendimento junto com o deputado estadual Rodrigo Bacelar, que visava aquele pleito, mas um entendimento pré-eleitoral, né? Ali na pré-campanha. E o Rodrigo, durante um período, entendeu que era necessário lançar uma candidatura no grupo político dele, e a gente respeita, inclusive deixar aqui um abraço para o doutor Bruno Calil, né, para o Rodrigo Bacelar. Eu acho que a verdade é que a gente vive um processo, e graças a Deus, democrático, né, do ponto de vista eleitoral. E quanto mais candidaturas que visem apresentar trabalhos sérios para a sociedade, é positivo, né, Arnaldo? É positivo até porque o candidato que vem a vencer uma eleição, ele tem a oportunidade de absorver e utilizar várias ideias, né, vários projetos que foram colocados em questão durante o processo eleitoral por outras candidaturas. Então, na verdade, é muito positivo, né, essa pulverização também de candidaturas, que a gente aumenta a discussão. É óbvio que se houvesse uma aliança concretizada ali desses dois grupos políticos, eu tenho certeza que o resultado eleitoral teria um desfecho diferente, né? O segundo turno principalmente, mas é isso, eleição é isso, a gente avalia o momento, né? E a amizade e o respeito é o que importa, e a gente vai avaliar novamente em novas disputas eleitorais, em novos processos. Agora, durante esse processo da avaliação do novo Código Tributário, né, esse pacote de maldades que o prefeito Vladimir Garotinho insiste em enviar para a Câmara desde o início do seu mandato, né, no momento que a gente vem sofrendo uma crise econômica mundial, sobretudo no nosso estado e na nossa cidade, né, uma crise pandêmica, as pessoas estão com menos dinheiro no bolso, estão com dificuldade de comprar alimento para poder se alimentar. A pessoa ia antes com uma quantia para o supermercado e enchia o carrinho. Hoje ela vai com a mesma quantia e ela não coloca nem um terço da compra que ela colocava antes no carrinho. Então, assim, as pessoas estão com dificuldade. Então, nesse momento, a gente tem que pensar no Poder Executivo como indutor da retomada do desenvolvimento econômico, né, como incentivador. E o que a gente tem visto é o contrário. A gente tem visto o governo tentando penalizar a população, penalizar o setor produtivo, não conseguiu um entendimento com a sociedade civil organizada, o que mostra uma dificuldade histórica, né, dos garotinhos de conseguir dialogar, né? E eu acho que é isso que hoje está em questão, e nesse momento houve uma aproximação importante em defesa da sociedade campista, né, tanto do nosso grupo político quanto do grupo político do deputado estadual Rodrigo Bacelar, junto com diversos vereadores. As conversas foram longas, extensas, muitas vezes cansativas. Eu recebi várias vezes, nos finais de semana, na minha residência em Campos, a presença dos vereadores junto com a gente debatendo o novo Código Tributário. Muitas vezes terminamos reuniões 1, 2 horas da manhã, né, mas os vereadores entenderam que esse não é o momento para passar esse pacote de aumento de impostos diante de uma crise econômica tão grave que a gente vem enfrentando. É o momento de você incentivar, né, as empresas, incentivar a produção e, obviamente, diminuir. E isso a gente pode olhar até num pensamento mais generalizado, né? Todos os governantes hoje, tanto a nível nacional como internacionalmente, estão pensando modelos de reduzir a carga tributária, de reduzir impostos, né? E o Vladimir está indo na contramão disso tudo, como também é de costume da família Garotinho, né, em aumentar impostos. Eles tentam arrecadar de todos os lados para depois vir com aquele show de pirotecnia que eles sempre fazem, largando equipamentos, aumentando o tamanho da máquina, sem qualquer condição de manutenção desses projetos. A gente viu isso, inclusive, com a taxa de iluminação. Eu não sei se vocês se recordam, acredito que sim, principalmente aí o Aloysio e o Cláudio Nogueira, que vivenciaram isso muito de perto na gestão do Arnaldo Viana, não tinha taxa de iluminação. Aí você tinha um transporte público de extrema qualidade. E aí depois o transporte público foi ficando caótico,
né? E o grupo Garotinho, quando chega de volta a Campos, depois de virem do governo do estado, de terem ficado afastados da cidade durante muito tempo e como governadores não terem proporcionado nenhum projeto estruturante para a cidade, eles voltam criando a bendita taxa de iluminação com a justificativa de que era necessária para subsidiar a passagem social R$1, né? Pois bem, hoje nós não temos mais a passagem social R$1, mas temos aí esse grande mal que foi criado, que é a taxa de iluminação, que muitas pessoas, inclusive, não têm acesso a uma iluminação adequada no município, mas ainda assim pagam essa taxa de iluminação. Então, isso é de costume histórico da família Garotinho, criar impostos, penalizar a sociedade. Eles só querem estar próximo do povo no período eleitoral. Passou a eleição, eles olham o que é melhor para o projeto político de poder deles, né? Eles têm interesses na eleição do ano que vem e estão preparando, obviamente, o caixa da prefeitura, da máquina administrativa de Campos, que deveria estar sendo colocada a serviço da população, né, para estar a serviço de um projeto de poder. Isso é muito preocupante. Nós estamos atentos a esses movimentos, né? Os vereadores também estão muito atentos a esses movimentos e nós temos debatido e discutido constantemente, não só sobre o novo Código Tributário, mas sobre várias pautas que o prefeito tem tentado enviar àquela Casa de Leis, que não é momento dessas discussões serem colocadas em questão. Arnaldo fez 2 perguntas, eu vou fazer 2 também. Você falou que na volta de Rosinha ao poder municipal, na volta do Garotinho ao poder municipal, não ficou nenhuma obra estruturante. Você falou eles como governadores, não legaram obras estruturantes a Campos, né? Mas tem uma que eu acho que ficou e foi feita inclusive em parceria com o governo do seu pai municipal, que foi a duplicação do Berto Lamego. Foi feita numa parceria de município e estado, e foi uma obra importante. Mas a outra pergunta, só para completar, essa coisa do Código Tributário, a primeira sessão que o problema explode foi a sessão de 25 de maio. No dia 24, você, como presidente do PDT, solta um comunicado orientando para que os vereadores votassem contrários, não só ao Código, como a 3 projetos que foram aprovados com corte do servidor. E esse comunicado seu, pelo menos no voto dos 3 vereadores do PDT, Leão Gomes, Marquinho do Transporte e Luciano Riulu, inicialmente foi ignorado. Agora não. Tinha fechado a conta, você solta outro comunicado e esse valeu, pelo menos para Marquinho do Transporte, para Luciano Riulu, e tirou de novo o Código Tributário de pauta. Queria que você comentasse os 2 assuntos, por favor, Caio. Bom, Luiz, primeiro a gente precisa ter uma consideração aqui que, na verdade, o código ele nunca foi votado, né? Então, naquele momento em que a gente emite a primeira diretriz e orientação partidária à bancada de vereadores, né, o código não foi colocado em pauta, como não foi colocado novamente. E naquele momento as discussões estavam em fases iniciais e o governo, como sempre, bem ao estilo, né, desse pessoal que gosta de governar de forma sorrateira, tentava enviar para a Câmara um projeto que necessitava de uma ampla discussão, né, uma ampla discussão com a sociedade civil organizada, uma ampla discussão com as entidades produtivas da cidade, com os vereadores, né, com a classe política do município, e ela foi colocada de forma a tentar acelerar o processo para ser passada de qualquer forma, né? E isso, obviamente, gerou uma pressão muito grande nos vereadores, e por isso, inclusive, que eles conseguiram, por diversas vezes, tirar esse projeto de pauta. Se dependesse do governo, do gabinete do prefeito Vladimir, que elaborou, né, esse novo Código Tributário, aumentando essa carga tributária de impostos no bolso do contribuinte, com certeza teria passado se dependesse do gabinete do prefeito. E os vereadores conseguiram, por diversas vezes, tirar esse projeto de pauta. E aí, depois, com mais tempo, a gente conversando com os vereadores, apresentando, né, junto à sociedade civil organizada, teve um papel fundamental, né, o CDL, a SIC, a Carjopa, a Firjan, enfim, todas as entidades produtivas da cidade tiveram um papel fundamental, né, em esclarecer para esses
parlamentares no nosso município a importância de não se aprovar um projeto dessa magnitude que paralisaria o comércio local, né, iria impedir que a gente retomasse economicamente as atividades de forma mais rápida nesse período de pandemia, que a gente aos pouquinhos vai superando, mas ainda é um processo muito delicado. Temos uma nova variante aí que está novamente assustando a todos, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu discutir e debater com mais profundidade, com mais tempo, e fazer os vereadores entenderem. Não, na verdade, Aloysio, quando a gente fala da diretriz e orientação partidária, é preciso deixar claro que isso não é uma determinação, né? Ela é uma orientação, né? Uma orientação que a gente discute internamente na executiva do partido, com os membros da executiva, né? A gente faz uma reunião para a gente discutir o que no momento é importante, tendo em vista o estatuto partidário, tendo em vista a defesa popular, né? As defesas trabalhistas, como fomos contra também, né, o corte de benefícios dos servidores públicos municipais, que também foi enviado pelo prefeito, um momento delicado, tirando benefícios, gratificação dos profissionais de saúde que enfrentaram de forma tão brava, né, esse novo vírus que assolou o mundo. Então, ou seja, a gente discute, a gente pensa junto e a gente aponta os caminhos. Eu sempre disse, a minha posição era contrária, né, e o meu desafio era apresentar isso não só para os vereadores do PDT, mas para o maior número de vereadores possíveis que eu pudesse conversar e dialogar, e foi isso que foi feito. Eu não conversei somente com os vereadores do PDT, né? Conversei com vários outros vereadores, com Elinho Naim, com Rogério Matoso, né? Com Igor Pereira. Então a gente fez várias conversas com vários vereadores, com Maicon Cruz, para que a gente pudesse entender esse processo, né? Entender que não é o momento da gente passar, né, um aumento de imposto para penalizar o bolso do cidadão. E é preciso avaliar, Luísio, que a gente não está falando isso à toa, mas então você está falando isso porque você é adversário político do prefeito e você quer engessar economicamente a prefeitura. Claro que não. A prefeitura esse ano está arrecadando muito mais do que ela arrecadou ano passado. Inclusive, em post na rede social, eu já demonstrei que a prefeitura esse ano deve arrecadar algo em torno de 300 milhões a mais do que ano passado. Só nesse mesmo período desse ano que nós já vivemos e comparado ao mesmo período do ano passado, o prefeito Vladimir Garotinho já arrecadou 168 milhões a mais, ou seja, quase 200 milhões a mais do que o ano passado. Então não tem justificativa. E aí quando a gente vê, na verdade, falta de investimento em áreas fundamentais, né? Ou seja, não adianta ficar indo para a rede social fazendo o que eles gostam de fazer, pirotecnia, marketing, e não ter um discurso, não sair do discurso. Tem que ir para a entrega, tem que ir para a realidade. As pessoas estão passando fome. E a realidade é que, se você comparar uma gestão que tinha dificuldades econômicas, que não foi rápida no enfrentamento a problemas sociais e que eu critiquei desde o início, né, do governo Rafael Diniz, a demora dele nesse enfrentamento às questões sociais, mas ainda assim o Rafael Diniz investiu mais dinheiro no seu primeiro ano de governo nas questões sociais do que o Vladimir está investindo nesse ano, sendo que ele tem uma arrecadação maior. Então há uma incoerência muito grande. Aí quer penalizar o bolso de quem está precisando, quer penalizar o bolso do trabalhador, quer penalizar o bolso do empresário que está produzindo, que não teve até hoje, durante a pandemia inteira. É outra crítica que eu fiz à administração passada, né, do Rafael, e continuo fazendo a administração do Vladimir. Cadê a medida para proteger o setor produtivo, para proteger esse setor que emprega na nossa cidade? Qual foi a medida estabelecida? Aqui em Niterói, né, o governo do Rodrigo Neves e o governo do Axel Grael, agora dando continuidade, nós criamos o projeto Empresa Cidadã, né, que forneceu essa disponibilidade financeira para que as empresas não desempregassem, continuassem produzindo, garantindo emprego, garantindo produtividade para a cidade, acelerando a retomada econômica do município. Então, quais são essas medidas que estão sendo criadas? Eu estou vendo, muito show, sabe? Eu estou vendo muita história, muito discurso, mas eu estou vendo pouca efetividade, Luiz. Estou vendo, de novo, a gente passar por um processo
com falta e carência de projetos estruturantes para o nosso município. Caio, só para pedir para... Eu citei, você falou da obra estruturante do Garotinho, então, você ter aberto lá mil, que foi feito, inclusive, perfeitamente. Parceria E que foi feito com isso. E pedir a você, de 0 a 10, uma nota para esses quase 8 meses do governo Vladimir, e por quê? Bom, Aloysio, primeiro, vamos lá, com relação a obras, se você ouvir da perspectiva dos garotinhos, e que eles adoram fazer, contar história, não é à toa que vieram do teatro, né? Para eles a vida é um grande palco, né? E a cada dia eles abrem a cortina e esperam um público diferente, e aquele público diferente, eles criam uma nova história e ficam ali contando historinha para os outros acreditarem. Mas a realidade é o seguinte, muitas obras que foram feitas na gestão do Arnaldo, que deveria ter parceria com o Estado, não houve. Eu posso citar o caso, por exemplo, da Chatuba do Carvão. Era uma obra que ela deveria ter investimento federal, estadual e municipal. Teve o federal, teve o municipal, não teve o estadual. Aí as pessoas falam, inclusive, de processos, né, que administradores sofrem. O Arnaldo sofreu um processo nessa obra porque ele tinha uma opção, ou ficar esperando o dinheiro do governo estadual para a conclusão do complexo ali da Chatuba, né, ou ele, com dinheiro próprio do município, terminar a obra que já estava em fase muito avançada, porque o governo estadual não enviou o repasse. E o Arnaldo, obviamente, pensando nas pessoas que moravam, né, no valão, que precisavam de um lar, que precisavam de um ecossistema para crescer na vida, o Arnaldo terminou a obra, com dinheiro, com recursos próprios. Isso a mesma coisa aconteceu no HGG. Durante a campanha, inclusive, o então candidato e hoje prefeito Vladimir Garotinho tentou dizer que o governo do estado equipou o HGG. Não, o HGG foi construído e equipado tão somente com recursos públicos municipais. Porque era sempre isso que acontecia, sabe, o Aloysio? O Garotinho vinha, vendia uma ilusão, mas no final ele não entregava. E aí parecia que ele tinha participação naquelas entregas, mas a realidade é que ele não tinha, muito pelo contrário. Tudo que ele pôde fazer para atrapalhar a gestão do Arnaldo, ele fez, né? E até isso é um outro fator que a gente pode abordar aqui daqui a pouco também, que inclusive me levou no início da gestão do Vladimir reconhecer, né, o resultado eleitoral e, ao mesmo tempo, colocando, Aloysio, o que me fez entrar na política, pensar nas pessoas em primeiro lugar. Se eu fosse pensar em projeto político, eu ficaria fazendo o que os garotinhos fizeram a vida inteira, torcer para que o governo dê errado. Eu fiz o contrário. Eu chamei os nossos vereadores, a nossa bancada, né, do PDT, chamei o companheiro Bruno também, conhecido como Bruno Pezão, que foi eleito também no nosso grupo político durante a eleição, e conversei com eles, né, sobre a possibilidade de se garantir governabilidade para o governo, né, para o Poder Executivo conseguir colocar em prática o que prometeu na eleição. Então, hoje, bem diferente do que o garotismo faz em todas as eleições, quando eles ganham, a urna é válida, está tudo certo, é tudo maravilhoso. Quando eles perdem, a eleição foi corrompida, a urna foi adulterada, tem algum equívoco, enfim, é sempre uma desculpa. Há sempre uma desculpa para as derrotas do garotismo, né? E essa desculpa depois se transforma em negação. Eles negam os governos que entram. Fizeram isso com todos, né? Fizeram isso mais recentemente com o próprio Rafael. Ficaram durante muito tempo, durante muitos meses, dizendo que a eleição em Campos seria anulada, criando uma instabilidade administrativa, jurídica e política na cidade muito grande. Isso é muito ruim. Isso não é ruim, não foi ruim para o Rafael tão somente quanto gestor do município naquele momento. Foi ruim para o povo, foi ruim para a população. E se eu fizesse o mesmo que eles fizeram lá atrás, não teria sentido eu estar na política. Não é assim que eu penso política para que a gente possa fazer o bem do coletivo, o bem da sociedade, eu quero o bem da minha cidade, eu torço para que o prefeito Vladimir acerte nas suas decisões, tenha um bom governo, e é importante até para que um governo seja bem acompanhado por uma oposição
estruturada, respeitosa, né, para que acompanhe os trabalhos e possa apontar caminhos alternativos. E é o que a gente vem fazendo, né? É o que a gente fez agora no Código Tributário. E dessa forma, eu posso te dizer, Luiz, que o Vladimir Garotinho nunca vai poder ter a desculpa de que forças políticas de oposição, né, fizeram articulações para paralisar o governo dele. Não. Nós garantimos no início a governabilidade, mesmo sem concordar com os modus operantes políticos e administrativos da família Garotinho. Mas nós garantimos. Da mesa da Câmara, né? A composição da mesa da Câmara foi de garantia de governabilidade, não pensando na administração do Vladimir Garotinho, pensando no que seria melhor para a população de Campos, tendo em vista que o resultado eleitoral elegeu o atual prefeito para administrar o nosso município por 4 anos. Então, o meu papel como agente político, como presidente partidário, é de dar condição, né, proporcionar o ambiente adequado para que a cidade se evolua e travar grandes discussões e grandes debates, né, quando for requisitado, como fizemos com a alteração do novo Código Tributário do município. E a nota de 0 a 10? É muito difícil a gente dar nota assim, né, Luiz? Eu sei que você gosta disso e é tentador, sabe? É tentador, de fato, dar nota, mas é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade, porque, olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, vamos avaliar alguns pontos em conjunto. Primeiro, nós temos aí, estamos caminhando para o 9º mês de gestão. Até hoje, a gente não viu um balanço, a gente não viu o balanço da gestão nos 100 primeiros dias, nem dos 6 meses de gestão, que são datas comuns, né, do poder público e da gestão apresentar tanto dados de evolução quanto dados de metas para frente, né, a serem executadas. A gente não viu nenhuma das duas coisas acontecendo. A gente viu uma reunião quase, que a gente pode chamar assim, uma celebração interna do governo no Teatro Trianon, onde não foi apresentado publicamente nenhum dado de evolução, nem nenhuma programação de metas e objetivos bem traçados e delineados. A gente não vê isso. Se eu te perguntar como jornalista, você que acompanha rotineiramente as ações da Prefeitura, qual é o planejamento que você vê de gestão dessa atual administração? Você não sabe o que vai ser feito para os próximos 6 meses. Não tem uma programação. Na verdade, nunca teve. Foi uma grande mentira contada pelo prefeito Vladimir durante a eleição, que ele tinha 114 técnicos, né? Escolheu lá um número grande para se tornar de efeito, impacto, que, de novo, é o que eles gostam de fazer. Eu nunca vi foto dessa reunião com os 114 técnicos, eu nunca vi vídeo, nunca foi apresentado o nome desses 114 técnicos e, de qualquer forma, Luiz, se esses 114 técnicos existem, eles precisam, inclusive, serem demitidos, né, e contratar novos técnicos, porque esses técnicos estão instruindo o prefeito a aumentar impostos num momento de crise econômica, de crise pandêmica. Bom, eu acho que a gente precisa reavaliar todo esse processo. Então, não dá para a gente simplesmente dar uma nota, sabe, Aloysio? Porque seria muito, eu acho que seria muito superficial uma nota diante de tantas questões que a gente precisa avaliar. Por exemplo, você vê hoje o governo do Estado, e eu acredito isso, não a figura do governador, eu acho que o governador não teria esse olhar que está tendo para algumas questões municipais por conta própria. Eu acho que isso tem muito a influência e o papel do deputado estadual Rodrigo Bacelar, né, e a gente precisa reconhecer isso, a importância que o Rodrigo está tendo na articulação política para a região. E eu acho que a gente precisa avaliar, inclusive, o que está sendo feito pelo governo municipal, o que está sendo feito pelo governo estadual. Porque o que a gente tem é um repasse volumoso desde o início do mandato do Vladimir pelo governo estadual, para poder colocar as contas, né, dos servidores públicos, os salários em dia, foram algo na ordem de um pouco mais de 70 milhões. A gente vê o restaurante popular, rebatizado de Restaurante do Povo, também sendo custeado e financiado pelo governo do Estado. A gente vê um anúncio recente do prefeito, que inclusive os apoiadores do prefeito, é isso que eu falo, é muito pequeno, sabe? Cortam um deputado estadual eleito, secretário de governo de Estado, que está brigando também
por esses investimentos, corta do vídeo, começam a publicar o vídeo, só o governador e Vladimir falando sobre a HGG, como se aquilo tivesse sido uma conquista do prefeito Vladimir. Ora, prefeito, a sua mãe destruiu a HGG, vocês destruíram o Hospital Geral de Guarulhos, construído tão somente pelo prefeito Arnaldo Viana com recursos próprios do município. O único equipamento naquela época de saúde, né, construído para atender a população, o único hospital construído para atender a população de Guarulhos. Uma população carente que necessitava daquele equipamento, que tinha que atravessar o rio para poder ser atendido no Hospital Ferreira Machado. As goteiras, o gotejamento incessável que acontece há muito tempo no Hospital Geral de Guarulhos, começou com uma obra de manutenção de ar-condicionados no governo, na gestão da Rosinha Garotinho. Ou seja, o hospital está construído desde 2001, 2002. Nós estamos no ano 2022, prefeito. São 2 décadas que o hospital está de pé, atendendo a população. Vocês tentaram acabar, destruir o hospital. Então, eu acho que, sabe, Aloysio, é preciso entender o que de fato... Eu não vi nada ainda da prefeitura. Eu não vi nada, eu não vi ação nenhuma estruturante da prefeitura. Eu estou vendo algumas ações pontuais tentando dar manutenção a alguns projetos que eram do passado do governo deles, para tentar justificar até esses projetos terem sido criados, né? Mas eu vejo muita história, muita mentira. Por exemplo, eu vi um vídeo ontem do prefeito anunciando o CEAM, né, o Centro da Mulher em Campos, dizendo que é uma medida inovadora, como é a primeira vez que está sendo criada. Isso é uma mentira. É uma mentira. A política de proteção às mulheres começou no governo Arnaldo Viana, com a criação do NIAM, né, o Núcleo Integrado de Proteção às Mulheres. Então, não foi com o prefeito Vladimir, isso começa com o prefeito Arnaldo Viana. Inclusive, a Casa Benta Pereira, ela foi iniciada no governo Arnaldo Viana. Então o prefeito está mentindo, sabe? É muita mentira e é ruim a gente ver um gestor público, o chefe do executivo municipal, mentindo com a cara mais, sabe, deslavada do mundo. É uma mentira deslavada, sabe? Na cara da sociedade. As pessoas têm memória. As pessoas têm memória. Está aí um jornalismo de qualidade que vocês sempre fizeram no Grupo Folha da Manhã, que com certeza tem arquivo dessas coisas e pode retratar. Fica feio o prefeito ficar mentindo assim. O prefeito deveria sair um pouco das redes sociais, discussões com cidadão campista e ir para a governança, sabe? Trazer qualidade de gestão, trazer meta, planejamento, pensar a cidade, o que vai ser de Campos, como que nós vamos nos reposicionar. Falei muito durante a eleição, tanto de 2016, e tive que repetir em 2020, porque o tema ainda era atual, pela incapacidade também da gestão anterior de criar essas alternativas, né, que eu caracterizo como de suma importância desde 2016, criar alternativas econômicas para o município, trazendo zonas especiais de negócio para a cidade, aproveitando a proximidade que a gente tem com o Porto do Açu. Aí o prefeito o Vladimir, durante a eleição, começou a dizer que ele também iria criar essas zonas especiais de negócio. Já estamos terminando um ano de gestão e eu não vi nenhum direcionamento para essa questão. Eu não vi isso ser falado ainda nem pelo prefeito, nem por nenhum secretário. Então, ou seja, é uma tragédia. A vacinação na cidade de Campos é uma tragédia. É uma tragédia, a desorganização tremenda, né? Foi ofertado, eu vi isso pela mídia, foi ofertado para a administração um aplicativo, né, de graça para poder fazer o agendamento. Foi recusado pela administração do prefeito Vladimir Garotinho e depois foi colocado em funcionamento um aplicativo que expôs os dados do cidadão que ali se cadastrava para tomar a vacina. É uma desordem, é uma desorganização, é uma falta de respeito com a população, uma falta de cuidado tão grande, sabe, que não tem como a gente avaliar esse governo com uma nota. Senão seria, de fato, acho que a gente teria que, não só ir de 0 a 10, Aloysio, você teria que trazer o negativo para essa história aí. Bom, são 7h47, Caio. Nós precisamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo, Aloysio e Arnaldo, e os ouvintes também, aliás, uma série de comentários aqui, muita gente interagindo e participando e ouvindo também, assistindo o programa
né, em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram, e a gente agradece a todos. Naturalmente, dentro do possível, a gente traz aí alguns comentários. São 7h48, um rápido intervalo então no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.